Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Devaneio aqui, Ohara Vive. Mais uma vez estou aqui com meu amigo Tauan. Boa noite, Tauan, tudo bem? Boa noite, Ana, tudo certo? Cara, bora aí falar de One Piece mais uma semana, como sempre. E acho que vai ser um episódio da hora. Vamos que vamos. Beleza. Então, Tauan, vamos lá, fazendo o gancho com o nosso último episódio, para você, a questão da Nico Robin, tá ok? Ou você acha que tem alguma treta por trás aí? Não, eu acho que o capítulo sanou qualquer dúvida que a gente tinha e parece que tá tudo bem com a nossa arqueóloga favorita aí. Pareceu antes que ela tava sumida, mas a princípio ela tava só ferida, muito provavelmente. O Kaku também tá ali, tá ferido. Apareceu aí deitado, por isso que não estavam na cena, muito provavelmente, né? Até a gente ficou um pouco confuso com os spoilers também, que parecia que ia ser uma coisa e não era. Mas ela tá aí bem, puxou a orelha do Luffy de um jeito normal ali, elogiando o Chopper, acho que tá tudo certo com a Robin, sim. Isso, abriu aquele sorrisinho quando tivemos a Nami defendendo Ohara, né? Quando a Uhum. York falou mal, ela, opa, pode falar assim da terra da minha amiga não, e desceu uma pancada na cabeça dela. Aí ela deu só aquele sorrisinho assim de meus companheiros me defendem. Também concordo, E- acho que essa questão aí tá pacificada. Ela só tava em tratamento mesmo das feridas. Beleza, É e isso aí. graças a Deus, né? Já chega de drama com a Nico Robin. E o Luffy, né, como sempre, fazendo aquele papel de querer entregar o ouro pro bandido, né? Nunca atende o Dendemushi de maneira diferente. Meu nome é Luffy e eu vou ser o rei dos piratas. E aí depois, tudo que o cara for perguntando, ele vai entregando. É muito ingênuo, né? Pois é, cara, o Luffy ele tem essa mania aí, mas eu acho muito bom, cara, que é muito coerente, né, cara? É sempre do mesmo jeito, não importa quem tá do outro lado. É isso, o cara é determinado demais. E falando nisso, me suscitou uma dúvida aqui. Você acha que isso é por causa da fruta ou é o Luffy? Ele bradar que vai ser o rei dos piratas? Não, ele ser ingênuo, na verdade. Não, Não eu acho faltou que acho completar que a é ele. pergunta. Acho que é ele, acho que é ele. Eu realmente acho que eu acho não, eu espero que a fruta realmente só interfira quando ela ainda é fruta, sabe? Tipo, as duas têm vontade própria, beleza. Mas ela não chega a dominar o usuário. Se ela dominasse o usuário, ele não seria um despertado como ele foi. Ele seria tipo os carcereiros de Impel Down, né? Não, acredito que não influencie no usuário, assim. Até porque a gente viu pessoas muito mais fracas, usuários de Zoan, que não pareciam ser afetados pela fruta deles. Né? Entendo. Tá, para mim, até vou puxar um paralelo assim que eu gosto. Muita gente Claro. fica tipo, como que o Kaido não é despertado? Para mim, a fruta do Kaido, uma fruta mítica e tal, mas é do dragão, né? Não é nem do dragão, na verdade, da carpa, certo? Isso. Do peixe modelo dragão azul, que seria a relação com aquela lenda, com a carpa que acendeu e virou o dragão. Pô, isso é de uma nobreza, né? De um, como é que eu vou dizer? De uma pureza da natureza, assim, de algo realmente nobre. O Kaido não é essa pessoa. Então ele não tá alinhado, talvez, com a fruta dele. Por isso que ele nunca vai despertar, certo? A Perfeito. Yamato queria proteger o Wano. Pô, é normal ela ser desperta. Se alinhou com a temática da fruta dela. E eu acho que daí com os animais que não são míticos é mais simples. Tipo, o Kaku e o Lute, eles podem despertar de uma forma mais simples, porque qual que é a vontade da girafa, pô? Não, né? Né? E Não existe muito isso, né? eu tava pensando uma coisa engraçada aqui, porque os ingênuos do bando são o Luffy e o Chopper. E os dois têm a fruta do homem. Só que o Sengoku não é ingênuo igual os dois, então acho que isso cai por terra Pois aí. é. Acho que é da Não, e o personalidade Chopper, deles mesmo. e a gente esquece às vezes, né? Mas o Chopper tem 13 anos, não é? É por aí, é novinho.
Ele é bem mais novo que o resto do bando aí, então acho que tem isso também. Mas para mim a fruta não interfere nisso, na personalidade do usuário, eu acho. E espero realmente que não interfira. Porque, que nem tu disse, o Sengoku, porra, é a Akuma no Mi do Buda. E ele não é o ser que atingiu o Nirvana, né? Exatamente. Ai, ai. Essa parte da inocência deles lá com o Sogeking era muito engraçado. Mas seguindo em frente, Boa demais. e os Gorosei parece que conseguem contato com Rob Lute lá dentro, né? Uhum. E antes da gente ver conseguir ver no capítulo Lute passando as informações para frente, a gente vê o Jay Garcia colocando as prioridades. E aí ele fala assim que os humanos não são diferentes de insetos, mesmo se diminuírem em número, se reproduzirão novamente. Meio pesado, né? Você acha que isso tem a ver com alguma coisa a mais ou só essa questão de eles são os deuses que criaram o mundo, se veem assim e por isso estão colocando os humanos abaixo? Ou que talvez ele possa ser alguma outra coisa, tipo um monstro, sei lá. Eu imagino que a gente pode levar por dois lados, assim. Tem aquela teoria dos planetas, do sistema solar e tal, que eu gosto bastante, que eu já trouxe aqui, né? E, para mim, isso é um caminho possível dos anciões, dos Gorosei aí também serem seres ancestrais aí, assim como o Imu, de repente, né? Ou serem a reencarnação de alguns deuses antigos, como é a Poseidon, a Shirahoshi e tal. Então, por isso eles não se veem como humanos, né? Que eles têm essa superioridade. Mas vale a gente lembrar que todo Tenryubito, todo não, mas a maioria dos que a gente viu tem esse pensamento, né? Salvo a família Don Quixote aí, que tem alguns perdidos que não pensam que são assim. Mas aquele São Charles lá pensava que ele era um deus, então ele não se considerava humano, né? Pode ser esses dois lados aí. Eu ainda confio bastante na teoria do sistema solar e talvez esses caras sejam seres ancestrais mesmo. Interessante. Para ele colocar de uma maneira tão efusiva assim, né? Porque por mais que você seja um Tenryubito, etc., no fundo, ser um humano, você esquecer tanto isso, né? Assim, a esse ponto, é uma coisa Sim, bizarra, né? Você pois é. considera um ser superior, que não é nem mais humano, não tem nem as mesmas necessidades. Enfim, mas já vimos que eles têm poderes, né? Então eu também acho que cabe isso de eles serem algum ser ancestral aí que vamos ter alguma surpresa pra frente. E Desculpa aí, eu tô um pouco não gripado hoje, tá mas. tranquilo. E depois nós vemos o pessoal da CPs, que eles foram vários agentes da CP mandados para a ilha, né, para investigar sobre o Vegapunk e tal, e todos eles acabaram presos. E aí vocês veem ele agora num banquete assim, porque como eles estavam presos, né, estavam lá passando dificuldade, tal, não sabia se ia voltar para casa vivo, nem sei se ia voltar para casa, né, para ser bem sincero. E aí é, eles estão chorando e comemorando, e tipo assim, a gente não pode falar que foi o Chapéu de Palha que ajudou a gente e tal. Eles estão meio que numa sinuca de bico dessa, né? Por serem do governo. Mas e aí? O Nika, Deus da Libertação, Guerreiro da Libertação, atacou novamente nisso aí? Com certeza, o ideal do Luffy, ele nem sabe, mas é totalmente alinhado com o Nika, o que tudo indica, né? Ele tá sempre libertando as pessoas, mesmo que sem querer, às vezes sem nem pensar nisso, como foi no caso de Wano, foi pensado, ele queria realmente libertar aquelas pessoas, né? Acabou que o destino dele convergiu para aquilo ali, mas em um momento ele tomou a decisão de libertar elas. Aí não. Aí o destino dele convergiu para lá e ele acabou libertando, mas não de maneira pensada nem nada. Ele só fez por bondade mesmo, porque estava ali e precisava ser feito por alguém. Então é muito louco como se a fruta escolheu ele, escolheu a pessoa certa, né? Sim, exatamente.
E nessa mesma página que a gente vê o pessoal comemorando, estão todos os serafins contidos em uma bolha. Cara, que tecnologia que é essa, velho? O, o Vegapunk, que é a mente que na verdade está conectada com o passado, né? E a gente achava que era exatamente o oposto. Ele tem umas armas especiais aí, né? O que você achou dessas Tem bolhas? Vegapunk. Cara, pra mim é alguma forma que ele aprendeu aí a reproduzir aquela resina lá de Sabor. É alguma coisa relacionada aí à árvore lá, as árvores que a gente tem lá em Sabor, que o pessoal usa para navegar no fundo do oceano. Deve ter alguma propriedade. Deve não, tem alguma propriedade Karosek, né? Porque impede os usuários de utilizar seus poderes, como ele mesmo fala ali. Então, eu imagino que está fortemente ligado com a árvore lá de Sabor. Boto fé. E cada vez mais eu vejo as tecnologias maravilhas de Egghead e eu fico assim, será que 20 reinos dariam conta de dominar um reino com tal tecnologia, sabe? Porque para mim começa a ficar cada vez mais difícil defender essa ideia de que o reino perdeu. Ele, na minha opinião, ele teria que ter ruído por dentro. O que você acha disso? Cara, eu gosto dessa tua teoria aí, embora eu ainda penso diferente, mas eu acho que ela é totalmente possível e plausível, né? De que o reino antigo ele seja muito mais nebuloso do que o que a gente espera. É aquela famosa frase do Radcliffe que talvez eles encontrem uma resposta diferente do que o que os piratas Roger encontraram. Para mim, embasa muito isso, né? As coisas em One Piece nada são Sim. tão simples. Nunca é preto no branco, né? Ele é totalmente cinzento em todos os momentos da obra. Sim, como Então, nós, eu eu entendo acho que muito isso é possível. um grande paralelo com a nossa vida também, né? A gente Isso, né? não é puro o Acho que é tempo isso inteiro. que faz é isso que faz a gente se identificar tanto com a obra, né? É ela ser humana em vários aspectos, assim. Beleza. Então, Acho que a gente pode discutir isso mais para frente, mas eu queria fazer esse parêntese aqui sobre essa teoria, né, para dar uma pincelada aqui pro nosso podcast. Que agora estamos no Spotify também. Então o pessoal já consegue achar a gente por lá. E além de estar no YouTube, né, que eu lanço no canal do YouTube, uhum. Renan Oitavo. E agora também temos o nosso podcast no Spotify. Mas beleza. O poderio que a Marinha está investindo no cerco de Egghead, muito grande, 30 mil soldados, 100 navios, desses 100, 20 de guerra. E eu acho que nunca teve uma mobilização tão grande na história, até na época da suposta guerra antiga. Porque quando a gente volta no arco da Reverie, o que temos? Temos quadrinhos mostrando que um país maior, um reino maior, coloca um reino menor para discutir com o outro em prol dos seus interesses. Então, assim, acho que eles são muito divididos, são nações muito diferentes entre si, para eles conseguirem um consenso entre 20 para derrotar esse inimigo, sabe? Acho que é muito complicado esses 20 ter uma tecnologia suficiente para conseguir entrar em Egghead, num lugar com a tecnologia de Egghead. Igual Egghead tem esse escudo, né? Ninguém entra e ninguém Uhum. sai, meu amigo. Então, se o pessoal do Reino Antigo tinha isso, poxa, como que eles perderam? Cara, isso é bem complicado de se pensar, né? Ah, e eu fico pensando, de certa forma, Renan, a gente escutou durante toda a obra de que uma arma, aliás, algo pode ser considerado uma arma ou não, dependendo da mão de quem tá, certo? De quem tá Sim, usando, de quem tá controlando isso. A gente tem isso com o Frank, quando o Frank é apresentado lá
Evan Frank, desde criança, fazia navios de batalhas incríveis, e o Iceberg dizia que eram armas, que era perigoso e tal, e o Tom Sawyer sempre falou, não, a arma depende de quem está usando ela, né? A gente tem isso com as armas ancestrais ali, durante toda a obra, certo? O Poseidon não é uma arma, só se alguém Sim, utilizar com o propósito de machucar ou de, né? E eu gosto muito dessa mensagem na obra. E fico pensando, talvez, e se o Reino Antigo não fosse uma sociedade militarizada, não fosse uma sociedade que usasse a tecnologia deles para a guerra, de forma alguma. entendo. Conseguem visualizar isso? Sim, Talvez toda essa tecnologia deles seja só coisa do dia a dia. Então, numa guerra eles realmente perderiam, porque esses poderes não eram utilizados para batalhar, certo? Vamos pensar, sei lá, nas Deals. As Deals têm um poder de batalha incríveis, mas em Skype eles usam basicamente para coisas do dia a dia, certo? E os Shandians usam para batalha. Então, uma arma depende na mão de quem que tá, certo? Imagina sim, uma civilização com todo esse poderio, mas que usava somente para o seu dia a dia, para o bem-estar, nem um pouco para confronto, né? Talvez seja isso. Talvez eles tinham todo esse poderio, toda essa tecnologia, mas eles não olhavam para esse lado, certo? Então, só certo. fazendo o contraponto aí também, É, como tudo é tá. cinzento, Não, perfeito. talvez tenha esse outro lado. Perfeito. Uma faca pode ser um instrumento de trabalho de um açougueiro ou na mão de um esquentadinho pode acabar virando uma arma, né? Enfim. Exato. É, bem, mas no mundo eu entendo que primeiro para você ter qualquer, para você existir, né, você tem que conseguir se defender. Então talvez não para atacar, como aparentemente querem usar as armas ancestrais, mas talvez para se defender, poderia ser uma senhora ajuda aí no confronto. É, Claro, e nós tivemos 100 anos apagados, né? Foi um exatamente. século Muita inteiro, coisa pode rolar. É né? muito tempo, a Isso, gente não tem nem noção direito. uma sociedade consegue se adaptar para a batalha em 100 anos tranquilamente, né? Ela pode ter começado como uma sociedade pacífica e ter, sim, utilizado das suas tecnologias para a batalha. Não à toa a gente tem um robô, né, que aparentemente tentou atacar a Marejô. Então, eles tinham um armamento, mas não quer dizer que eles começaram assim, certo? Certo. Então, 100 anos é muita coisa, é muita história. Dá para acontecer muita coisa nesse período, né? São facilmente 3 gerações coexistindo, né? Sim. E não, interessante. Eu acho que fica a reflexão pro próximo podcast aí. Acho que se a gente conseguir voltar essa semana, seria muito bom a gente continuar com esse papo. E ainda sobre a tecnologia antiga, nós temos no capítulo a questão da Serafim da Boa Hancock, né? Também ter uma quedinha pelo Luffy. E aí ela acaba ajudando e o Jinbe passa essa informação pro Vegapunk, que ele fica lá, uai, tô achando que o fator linhagem pegou essa informação aí da Boa Hancock original e passou pro Serafim. E Sim. você acha que isso teria a ver mais com só com a fruta ou o fator linhagem ou o fator linhagem e pronto, se passou por ele, é transmitido pro objeto final? Desde o primeiro capítulo de Egghead, eu acho, ou o segundo, sei lá, quando a gente é apresentado a Lilith, quando ela se diz o Vegapunk, né? Ela fala que a vontade primitiva não pode ser controlada, algo nesse sentido, né? Acho que tem uma fala dela meio assim, que seria, acho que quando ela falando do tubarão, que o tubarão, aquele mecha tubarão, ele tende a atacar sempre, mesmo independente da ordem deles ali e tal, por isso que ele é uma falha. Então eu vou por esse lado com a Serafim da Bohancock. Se tu tem uma predisposição a gostar de alguém
não necessariamente o Luffy, mas o Luffy é um personagem muito único, certo? Certo. Acho que a Boa Hancock se apaixonou por ele por quem ele é, vamos dizer assim. Então, ela gosta de pessoas daquele tipo. Talvez se aparecesse uma outra pessoa do mesmo tipo do Luffy ali, a Serafim da Boa Hancock podia se apaixonar por essa pessoa, podia ficar caidinha por essa pessoa. Mas o Luffy é único, só tem um igual a ele. Então teria que ser com ele. Né? A gente pode pensar por esse lado, tipo, o amor por alguém como o Luffy da Boa Hancock é natural, veio das células dela, veio do DNA dela, né? É totalmente intrínseco a ela que passou até pro clone. Eu vejo mais por esse lado mesmo, assim. Ai, ai, é interessante ela ficando coradinha vendo o Luffy assim e eu entendo que é uma coisa muito pura, né, da parte dela, porque até a boa Hancock mesmo não tinha tanta maldade assim, na minha opinião, né, que Sim. ela vivia só com as piratas cuja, né, e tinha um desprezo pelos homens, assim, não tinha contato com eles, os tratavam mal e tal, transformar todo geral em pedra. Aí é Desculpa. interessante essa, esse carisma do Luffy, né, pra lidar com a O mais Hancock e agora bacana com a de, Serafim. o mais bacana de ver ainda é que o Luffy tá chamando ela de Hancock, né? Ele não, será que ele não percebeu que não é a Hancock? Bem capaz. Ou será que ele só cagou pro fato de ser É, ele uma chama qualquer réplica um aí? de qualquer jeito, né? A gente já Pois percebeu isso. é, cara, ele chamou ela de Hancock, eu achei muito bobo. Ai, ai. Então, essa questão do fator linhagem, eu também acho que, tipo assim, a fruta mexe com o fator linhagem, o Vegapunk estava mexendo com o fator linhagem no geral, né? E Uhum, não acho que seja algo que fica grudado na fruta, e como passou da fruta para o Serafim, aí ela tem a disposição. Eu acho que isso tem a ver com o fator linhagem geral, assim. É, uhum. e acho isso pacificado também. E beleza. E na sequência do capítulo aí, nós temos o pessoal planejando a fuga, né? O Vegapunk chama, você é a navegadora? É, vamos lá planejar a nossa rota de fuga aqui. E aí o Vegapunk fala que aquela agulha que tá paradinha ali mostrando o caminho pro Nordeste era o caminho de Elbaf. Finalmente, Elbaf. E aí, você chuta quantos capítulos a gente vai ter ainda até o pessoal conseguir chegar em Elbaf? Mais um 78, né? Só isso? Pô, Você cara, tá, você tá otimista? tá otimista, né? Pois é, cara, o Oda é um desgraçado, né, cara? Ele só tá dando o gostinho pra nós e a gente nem sabe quando é que vai ver isso. Ex- Mas finalmente a gente tá indo pra Elba. Exatamente. E você vê que o Sop e o Luffy se abraçam, começam a cantar a música, vira uma festa. E o Rob Lute só encarando a Stussy e o Luffy e o Sop lá nem aí, só doidos pra irem pra Elbaf. E aí eles percebem que eles não conseguem sair de imediato, exatamente porque a York colocou uma senha no protetor da ilha, né? Na barreira da ilha. Você acha que o Vegapunk vai conseguir decifrar isso ou eles vão usar de algum outro meio para, sei lá, a York já deu uma pinta de que tá com fome, eles vão usar isso a favor? O que você acha que vai rolar? Não, acho que o Vegapunk vai conseguir sim, ele é o homem mais brilhante do mundo, né? Ele tem que saber como se livrar disso aí, né? Faz parte do que se espera do personagem dele, eu acho. Mas acho que pode acontecer muita coisa ainda. O Luffy tá entregando o plano deles pra Marinha. Eu acho que alguma coisa pode dar errado aí ainda, né? Não sei se daqui a pouco alguns chapéus de palha se separarem. O outro gosta de fazer isso, né? Mas eu acho que o Luffy é um Yonkou, a gente sabe disso. A gente sabe que o Law e que o Kid não estavam no mesmo nível do Luffy e a gente viu eles perderem.
Mas não sei se isso é só pra hypar mais ainda o Luffy mesmo. Talvez eles realmente tenham uma derrota aí. Embora eu não acho que seja o momento. Eu acho que seja o momento deles terem mais vitórias, né? Para ser diferente do que foi em Shabori. Mas, cara, eu acho que pode acontecer muita merda ainda. Acho que tem pano aí pra acontecer bastante cagada. Sim, e a gente vê uma pequena disposição ali da Bonnie, né? De ah, o seu cozinheiro vai fazer comida pra gente. Oh, que coisa boa, ele sabe cozinhar e luta e é forte, né? Aí o Luffy fica, ei, que foi, que foi, que é? Você achou estranho também essa mudança dela? Pois é, cara, eu achei estranho sim, porque ela tava toda deprimida, né? Ela queria matar o Vegapunk. A gente vê uma cena, eu não lembro qual foi o capítulo, mas a gente vê ela sentada no chão, aparentemente chorando, assim, na sala onde ela viu as memórias do Kuma. O Kuma fala que as memórias dele são dor e sofrimento, então a gente, a gente tava esperando uma Bonnie ainda um pouco abatida, de repente, né? Porque só passou um dia aí desde que ela viu as memórias do pai dela. Não entendi por que de tanta felicidade aí. Isso me levanta uma atenção sobre ela. Não tenho nenhuma expectativa ainda do que aconteceu, mas me chama atenção, sim. Acho Entendo. diferente. Sim, e na minha opinião, isso tá tranquilo. Por quê? Ela é meio ranzinza quando tá com fome. E eu entendo que eles encheram o bucho agora. Então a gente já fica mais feliz e mais tranquilo quando a gente tá de barriga cheia. E outra, às vezes ela viu alguma coisa boa sobre a relação dela com o pai, né, com o Kuma, nas memórias. E aí eu acho que, assim, já aconteceu tudo que aconteceu, às vezes não é um caminho sem volta mais, e ela pode ter simplesmente, assim, através de boas memórias que ela pode ter presenciado, né, Uhum. no, do resquício do poder do Kuma, né, que ele deixou para trás, ela pensou assim, poxa, eu era importante pro meu pai e tal, e tudo que ele fez foi para me salvar, digamos assim. E aí eu acho que ela começaria a ficar tranquila em relação a isso. E aí ela não quer mais matar o Vegapunk, enfim. Acho que isso faz parte da mudança dela. Mas não custa nada, né? A gente ficar atento aos próximos movimentos dela. E enquanto os Chapéus de Palha estão planejando a fuga de Egghead, nós temos o Kizaru planejando entrar em ação. E aí já tem repassado com o Jay Garcia Saturno as prioridades, né? E aí o Kizaru vai invadir a ilha. E ele cai assim. Você vê que vai mostrar alguns marinheiros, né? E eu achei interessante nessa parte que mostra os marinheiros que tem tipo um gigante ancestral. E isso vai um pouco no parêntese que a gente abriu sobre, na minha opinião, né? Quem é Joy Boy. Porque esse gigante ancestral, o que ele tá usando? Um chapéuzinho. Chapéu. Todos os Sempre, gigantes ancestrais que apareceram até agora usam chapéu, né? sim, teve a história do Ace dando um chapéu pro Wars Juniors, né? Lá na parte de Uhum. Marineford. Porque parece que os gigantes sofrem com o calor por serem tão altos, né? Eles ficam com o corpo bastante exposto ao sol. E o chapéu ajuda a refrescar a cuca, né? Digamos assim. Enfim, voltando Já aqui pensou para. se Nika é deus do sol só porque ele estava mais perto do sol do que as outras pessoas? A cara de One Piece, Pode cara. ser, tipo assim, Nika é o deus do sol. Na hora que ele abaixa assim, o pessoal consegue ver o sol. Porque, né? Antes ele tampava tudo. Pois é, cara, pode ser algo muito idiota, assim. Ai, ai. Não, mas imagina, tá numa situação assim que você tá preso, alguma coisa do tipo. Chega uma sombra, te liberta e depois vai embora e fica o sol e você está livre, né? Uhum. Tipo assim, é uma coisa Sim. que digamos assim, parece rasa, né? Mas seria legal se tivesse alguma história desse tipo, assim. Que o Oda, ele costuma fazer algumas
pegadinhas com a gente. E não sei, achei graça falando isso em voz alta agora. E beleza, o Kizaru vai tentar usar o raio dele, né, pra chegar em Egghead. Que todo mundo que vai tentar invadir são os usuários de Rokushiki, né? Então eles provavelmente vão usar aquela habilidade de andar no ar, né? Pra Uhum. poder sair do mar e cair direto lá. E a gente vê que os Sea Beasts, né, do Vegapunk, elas estão lá esperando para atacar os navios da marinha, né? E o Kizaru, com o poder da luz dele, ele é tão rápido que passa do lado de uma dessas feras e ela nem dá conta de fazer nada, ele só vai. Velocidade da luz não é páreo para essas feras do Vegapunk que estão lá no mar. E aí o Sentomaru já percebe logo de cara que é o tio dele que tá vindo, né? O Borsalino. E eles vão. E ele já chega direto no enfrentamento com ele. Você acha que o Sentomaru vai acabar ficando para trás? Vai tipo assim, vou segurar ele aqui, vocês deem o pé? Ou você acha que o Luffy não vai querer deixar ele para trás? A pedido do Eu Vegapunk, acho que, talvez? eu acho que o Sentomaru não tem. Ele não tem força pra segurar um Kizaru, sabe? Ele pode até tentar, mas o que que ele faria pra segurar um Kizaru? Essa que é a minha dúvida. Entendi. O Sentomaru fala aqui, né, que a defesa dele é a mais forte do mundo. Será que isso Pois é é, só mas da ele boca caiu para com o fora? Shigan. É a mais forte do mundo, mas caiu com o Shigan do Lute, cara. Não tem muito sentido. Ah, tava desprevenido. Ah, sei lá. Mas daí pra tancar um almirante da marinha em tempo suficiente pro pessoal fugir, não sei não, sabe? E até porque a gente tem o Jay Garcia Saturno ainda, que eles não sabem, mas que a gente viu que tem poderes de Akuma no Mi, deve ser um combatente muito formidável. Pode dar muito trabalho ainda se ele quiser se revelar aí pra lutar, né? Não sei não, cara, não sei. É bem Sim, complicada essa situação toda aí. o Jay Tá Garcia muito em Saturno aberto. pode só ter um poder muito avassalador, né? Sei lá, transforma numa fera aí, igual a gente viu as silhuetas lá no capítulo do Imu, né? E ele ser simplesmente invulnerável a vários tipos de ataque, né? Isso aí ia causar um verdadeiro caos nessa batalha de Egghead. Mas sei lá, cara, eu tô Sim, com a com impressão de certeza. que agora eles estão muito perto de sair da ilha. E eles vão acabar saindo mesmo. Eu tô tendo a impressão de que o Sentomaru vai acabar ficando pra trás. Tu É, gostaria que ele ficasse ou tu gostaria que ele fosse junto? cara, eu queria que ele fosse junto, na verdade. Mas eu acho Eu que ele ia também. ficar pra trás, assim, por ele mesmo, sabe? O Vegapunk poderia Uhum. querer que ele viesse junto e tal. Vamos todo mundo sair junto, mas ele acabar falando assim: não, eu vou ter que segurar o Kizaru aqui, senão vocês não vão conseguir. Se eu subir no navio, ele vai conseguir chegar aqui e atacar a gente. Acho que é alguma coisa do Aí o tipo. que que tu acha daquelas bolhas que estão prendendo o Serafim para prender o Kizaru? Nossa. Bem, os Ela inibe o Serafins. poder de Akuma no Mi. É. Ele. O, tem que ver se o Kizaru ia ficar realmente fraco, né? Porque eu não sei se ele tem algum treinamento diferenciado. Se ele não Pode ser conseguiria que, né? furar essa bolha de alguma forma. Não, pode ser que sim, pode ser que consiga furar, mas ela parece ser muito resistente, né? Isso aí a gente viu. Sim. Porque E querendo ou não, é tipo porque eu assim, penso assim, Serafim, né? ele é luz, né? E se ele virar uma Uhum. bola de luz no meio do negócio? Nada vai estar encostando nele, digamos assim. Então ele tá com o poder dele intacto ali. Aí ele poderia talvez, Entendi. sei lá, planejar um ataque que quebrasse isso. Com hack, talvez. É, Essas faz bolhas sentido. assim não.
não pareceram muito resistentes. Pra mim, elas seguraram os serafins mais porque elas seguram o usuário de Akuma no Mi, né? E eles também Uhum, não estão com ordens pra fazer qualquer coisa, uhum, senão eles iam tentar sair. uhum. É, faz sentido, faz sentido. Mas eu acho que deixaria ele um pouco atordoado por uns segundos aí para dar tempo de uma fuga, né? Não sei. Fiquei com essa ideia na cabeça, porque, como o Frank disse, a gente tem o Cope de Burst aí, e é um segundo que ele voa para muito longe, né? Sim, é Se 1 km, considerar né? o. Que eles falam, É, eles usam até um número. Eles sim. conseguem voar 1 km a mais porque o Vega Force One, né, que tá lá do lado, né, o robô, Uhum. ele só consegue voar dentro da área de Egghead. Assim que sair Sim, da área de sim. Egghead, ele vai cair. Eu imagino uma perseguição assim, onde acerta uma bolha no Kizaru daquelas, que para ele por, sei lá, 5 segundos que seja. Dá tempo de acionar um campo de burst e eles ficaram longe da ilha, entendeu? Eu acho que é uma ferramenta que pode ser usada aí ainda. Eles só precisam dar distância pro Kizaru, né, talvez para. Deixa eu até voltar aqui no capítulo, na parte que o Kizaru sai, porque parece que ele tem Imagina o que Barba bater Negra em alguma chegando. coisa física para É, ele continuar vai o se movimento. refletindo. Ele vai se Ele vai se refletindo, né? refletindo, né? Aham. Então, se não É, ele tiver, não às vai vezes, reto nada no assim como um caminho, se tiro. tiver um caminho limpo, né? Às vezes ele não tem onde Pois pegar é, impulso, né? Digamos assim. sim. Mas imagina um cenário onde eles fogem aí e essa ilha fica aí com três serafins poderosos e um Kizaru preso numa bolha. E quem tá chegando na ilha é o Barba Negra. Seria sinistro, hein? No... O cara, mas uma coisa que eu pensei aqui agora, que eu lembrei, eu pensei durante a semana e queria conversar contigo, mas esquece, foi burrice minha eu que não tinha visto ele. Ia perguntar cadê o Serafim do Bartolomeu Kuma, mas ele tá aqui gigante, Ah, eu que tá. não vi da primeira vez que li o capítulo. Tem um ursão aí do lado aí. É, tem enorme. O... Esse Serafim do Kuma ficou bacana, assim, na minha opinião. Eu gosto muito desse design do Kuma grandão, sabe? E, e esse Serafim ficando igualzinho ele, assim, com essas asinhas, ficou bacana. Vai vender muito bonequinho lá no Muito bom. Japão. Vai, com certeza. É, o, Ele. um detalhe aqui sobre o Gorosei, né, o Saturno, ele parece bem tranquilo, tomando um vinho e tal. Você acha que os planos deles estão assim um pouco mais do que a gente já viu até agora ou eles estão subestimando o Vegapunk e o Luffy? Acho que eles estão subestimando o Vegapunk e o Luffy. Tipo, eles têm o loot lá dentro, dando informação e tal. Acho que eles acreditam estar no controle da situação, né? Embora a gente saiba que é um pouco diferente, porque eles não podem lutar abertamente na ilha. Eles querem proteger a ilha, né? Quando na verdade o Luffy e o Vegapunk já estão se desfazendo, estão abrindo mão da ilha, né? Quem quer proteger as coisas e a York aí é o governo, então eles estão em desvantagem. Mas eu não sei, os Gorosei até agora, eles pareceram se espantar e ficarem preocupados com pouquíssimas coisas, né? Falando da fruta do Luffy, ela despertando, e eles estavam tipo, ah, basta, a fruta não desperta em anos, é realmente muito forte, o poder mais ridículo dos mares, mas eles não estavam nem um pouco abalados com isso. Assim, aparentemente eles estão com um poderio, né, que parece que eles estão perdendo medo de usar, digamos assim. Parece que está chegando a hora de usar, por mais que eles fiquem com uma imagem ruim, de Uhum. excluir uma ilha. Eles não. Parece que agora eles estão ligando muito menos para isso e vão querer fazer de tudo para manutenção do status deles, né? Sim. Eu acho E que vale, vai vale muito ressaltar nessa aqui linha aí. que vale ressaltar aqui que somos nós que sabemos que foi o governo mundial, né?
Exatamente. No Pra mundo de One história Piece, lá, ninguém sabe o que aconteceu com o Luffy, a não ser os exatamente. revolucionários, né? Mas Cara, do povo comum, assim, ninguém sabe. e na sala do Jay Garcia, temos alguns cavaleiros de armadura. Você acha que eles fazem parte dos cavaleiros sagrados ou é só uma guarda normal do pessoal de Marijoá? Que eu Não. só vi armadura em dois lugares: Marijoá e na Uhum. ilha de Thriller Bark, onde tinha uns zumbis que. Alguns zumbis principais lá do Gecko Moria eram esses Uhum. guerreiros com armadura aí. Uhum. O que você Cara, pensa sobre isso? eu acho que são soldados normais aí do governo lá de Marejoa, porque eles já apareceram outras vezes em Marejoa, até o Sabo se disfarça como um deles, né, com essa mesma armadura aí. Eu acho que não seria um cavaleiro sagrado, né? Eu acho que eles são só uns random, tipo, assim como tem os marinheiros, tem esses cavaleiros aí random lá em Marejoa. Acho que são pessoas de bem menos patente, no caso. Não boto fé que sejam pessoas importantes, não. Mas, ao mesmo tempo, pensando que é um Gorosei que tá ali, né? E talvez não seja de total conhecimento os Cavaleiros Sagrados, né? Talvez sejam Cavaleiros Sagrados disfarçados. Isso aí não me surpreenderia muito, não. Se precisar em Verdade. A combate, eles gente entrarem em sabe tão combate, assim, pouco não. sobre É. Cavaleiros Sagrados, né? Que, tipo assim, agora várias especulações podem fazer sentido. A gente vai Sim, precisar de um tipo pouquinho assim, mais de informação do Oda pra conseguir cravar alguma coisa, né? vamos supor que os Cavaleiros Sagrados têm que proteger os Gorosei também, tá? De alguma forma. E eles não confiam no Kizaru para isso. Então vão se filtrar ali para ficar junto do Gorosei, certo? E para se esconder do Kizaru, estão vestindo suas armaduras. O Kizaru pode conhecer eles, muito provavelmente. Talvez o vice-almirante ele não, mas o Kizaru tem conhecimento deles, né? A gente supõe, já que o Akainu tinha, então é bem provável que o Kizaru tenha também. Então, eu acho que pode ser isso aí também. Mas acho que é a vestimenta padrão de um random do governo mundial. Perfeito. A gente tem aquela questão de. Agora, voltando aos nossos parênteses, que são parte de teoria, né? Que a gente conversa. O Shanks leva um saque do Ash Blue pro Barba Branca, né? Uhum. Num momento do mangá. E aí ele fala que é da terra dele. E aí a gente vê que ele. O Shanks teria ligação com God Valley. Então God Valley fica no Ash Blue. E outra, eu falei aqui das armaduras, né? Que eu só vi armaduras tanto em Marijoá quanto em Thriller Bark. E Thriller Bark, o navio costumava ficar localizado em qual Blue? West Blue. Então, vou deixar no ar aí. É, o West Blue tem alguma coisa nele, cara. Alguma coisa tem. Pode ter certeza. Exatamente. A gente ainda vai visitar lá. Pra mim, God Valley é lá 100%. Não acho que seja na Grand Line. Acho que muita gente supõe que é na Grand Line. Mas eu não boto fé. Eu acho que não tem porquê os deuses terem. Os deuses do mundo de One Piece, né? Os Tenryubitos aí. Terem dois lugares próximos. Tão próximos aí um do outro. Faz muito mais sentido ter um local na Grand Line e um local fora da Grand Line, né? É. E eu acho Também que acho que o God Valley berço é no West Blue. desse pessoal que está ocupando o Marijoá hoje pode ser assim o West Blue, na minha opinião. Uhum, é possível. Pois é, mas aí o final. Então, para finalizar este capítulo, nós temos o embate Kizaru Sentomaru e o Luffy percebendo que alguém muito poderoso está chegando. E provavelmente é isso mesmo, né? O Kizaru atrás deles ali. E com o Sentomaru interceptando o Borsalino. Podemos ter Gear 5 contra um almirante? Cara, eu acho que é muito possível nessa.
Sim nessa ou altura claro? aí do arco, né? Mas tu vê algum cenário onde essa pessoa poderosa não é o Kizaru? Não, eu entendo que é o Kizaru mesmo. Pra ser, tipo, às vezes ele tá pressentindo o Gorosei lá dentro do navio, eu acho complicado. O, como o Kizaru chegou de uma vez e ele tá ali, eu entendo que é ele mesmo. Eu já Eu pensei também outras entendi, coisas por mas pensar mesmo, fazendo um exercício de abrir possibilidades. Mas eu entendo que quase todas são muito remotas em relação a seu Kizaru que ele está sentindo. Então acho que o Luffy pode acabar dando até uma ajudinha ali pro Sentomaru. E se eu vejo um cenário que o Sentomaru também foge, é com a ajuda do Gear 5. Às vezes o Luffy transforma ele numa lança e joga ele pro navio, alguma coisa do tipo. Né? Que agora o Luffy, com esse poder maluco dele, ele pode fazer um tanto de coisa, né? Basta a gente estar preparado para ver. cara, adorei essa ideia de transformar o Sentomaru e jogar ele que nem uma lança pra dentro do navio, cara. Olha, se o Oda não fizer isso, eu vou virar hater. Que o Luffy já tem até o Gomu Gomu no Yari, né? Yari é a lança. Ele poderia fazer um Yari, Uhum. Já tem literalmente. até o nome do ataque já. Ai, ai. E eu tô revendo a capa aqui. Essa capa tem o Capitão Kuro, cheio de gato lendo. Esse aí eu não tenho a mínima ideia do que ele pode estar fazendo na vida dele atualmente. Ah, Onde que ele pode estar. tá servindo, tá servindo de mordomo pra alguma outra família rica aí pra tentar dar o golpe no futuro, né? Pode ser. Mas Os pais beleza. do Sabo vão morrer num acidente aí e vai ver o Kuro matando Não, eles. mas aí já tem urubu suficiente, já tem o Stelle. O Stelle já Boa. tá lá pra. Na verdade, Não, mas o Stelly já passou da posição que ele tinha antes, né? O Stelly já exatamente. tá como soberano lá de Goa. Então ele já nem precisa mais dos pais do Sabo. E eu acho que o Dá espaço Stelle. para nosso Kuro. A história do Stelle é um vislumbre do que pode ter acontecido no século perdido. Alguém é, quer dominar o mundo e. Ah, eu quero sentar nesse trono. Só que, assim, não tinha o trono ainda, né? Eles criaram o trono exatamente para essa pessoa sentar. Olha, Enfim, o Oda vamos gosta de lá. fazer paralelos, né? É. Acho que a gente vê isso o tempo inteiro, né? Tipo um foreshadow, né? E a gente vê que Uhum. pra galera que valia muita capa e etc, né? Sempre tem algum detalhezinho aí que depois vira canon. E quais são suas considerações finais aí do capítulo? Cara, é um bom capítulo, de certa forma, aí, mas me deixou. É um capítulo que não nos entregou muita coisa, né? Olha, a gente falou aí do que aconteceu, mas ele não respondeu nada de novo. Então a gente tá. Eu gosto como o Oda ele entrega algumas coisas e aí vai lá e oculta várias outras, mas eu acho que tava gostando mais do ritmo de revelações, sabe? Acho que esse capítulo deu uma quebrada nesse ritmo um pouco. O Oda nos acostumou mal aí as revelações dele e agora tô sentindo falta um pouco. Mas aí é uma percepção minha, e totalmente opinativa, né? Mas tô ansioso para ver se ele vai revelar alguma coisa essa semana para nós aí, se nós vamos para Elbaf logo, se vai demorar bastante ainda. Tô ansioso. É engraçado, né? Porque parece que quando a gente estava nas férias do Oda, né? Que não foi só férias, né? Ele pegou um atestado também. Espero que já esteja plenamente funcionando, digamos assim. E parece que a gente tava mais empolgado com a sequência, né? Em relação ao Uhum. gostinho que esse capítulo, vindo com um feriado lá no Japão e aí tendo um breve hiato, né, nos deu, né? Tipo, essa cena do Luffy, alguém forte tá chegando, não me empolgou em nada, pra ser bem sincero. Pois é, ela Mas mais me desmotivou do que me empolgou, né? Porque a gente tá vendo tanta demonstração de poder do Luffy
E agora pareceu o contrário, pareceu que ele tá se amedrontando pra alguém, né? Parece que ele tá assustado, né, com o Então, poder do deu Kizaru. uma quebrada nisso. Mas, vamos ver o que o Oda tá fazendo. Exatamente. E, por fim, a cereja do bolo. Faltam 10 dias pro live action. Como é que tá em relação a isso? Nem tá pensando? Tá tentando deixar a ansiedade de lado? Ou tá ansioso? Não, cara, tô ansioso pra cacete, tô louco pra ver isso aí. Tô louco pra ver esse live action. Cada coisa que eles colocam na internet aí me dá mais hype. Acho que eles acertaram muito no casting. Eu tô achando o Nhaque Godoy fantástico, cara. Tudo que ele aparece eu acho muito bom. O moleque é muito igual ao Luffy. Me Sim. diverte demais, cara. Eu acho que o Ele Oda lá mesmo na publicou Shueisha. que encontramos um Luffy na vida real e isso é incrível. Aham. Pois é, cara, isso é fantástico, assim, cara. Achei isso muito foda. Então eu tô muito animado, tô muito animado. O McCain é todo posudo que nem o Zoro. O, o cara que faz o Sop, o Jacob, é muito engraçado, cara. É igual o Sop, assim. Eu tô realmente muito contente com o casting e tô muito ansioso pra ver essa série. Demorou. Eu tô tentando não pensar pra conter a ansiedade. Tô deixando na miúda. Mas o que deu um foguinho ali no coração foi quando eu vi a imagem do barril. Que eles colocam o pé ali, bem quando eles estão prontos para ir para Grand Line. Eu acho que Uhum. pode acabar aí. Acho que pode ter uma cena final mostrando um pouquinho de talvez. Não sei qual que vai ser o roteiro para a segunda temporada, se vai ter segunda temporada, mas já mostrar uma Robin ali, meio que Baroque Works está de olho aqui, hein? Cuidado. E aí a gente já saber mais ou menos quem que vai ser a Robin. Eu acho que ia ser Sim. bacana se terminasse por aí. Tipo assim, o negócio nem começou, eu já tô pensando em como pode terminar a primeira temporada. Isso porque eu não tô Cara, eu ansioso. Se eu tivesse. tô ansioso pelo arco de Wano, né, cara? O Gear 5 no live action, acho que vai ser bem bacana. Tipo isso. Mas beleza. Cara, mas tu vê como esse. Acho que essa é culpa até do live action, tá? Agosto é sempre o mês mais demorado do ano e agosto tá passando muito rápido, cara. Hoje é 21 de agosto já. Então, tá passando muito rápido, velho. Eu não sei, não era pra estar passando rápido assim. E eu ainda tô ansioso com esse live action. Então, devia estar passando mais devagar ainda e tá passando rápido. Tá tudo acontecendo de forma boa aí pra ver isso logo. Exato. Então hoje, 21 de agosto, segunda-feira, sem ser essa quinta-feira que vai dar dia 24. Na outra quinta-feira, dia 31, já temos a estreia do live action na Netflix. E haja coração pra aguentar. Enfim, espero que fique bom. É, Tawan, acho que por hoje é só. Tem mais alguma coisa que gostaria de nos dizer? Ou então dê o seu boa noite aí pra turma. eu acho que por hoje era isso aí. Como eu te disse, o capítulo levantou muitas coisas, ou na verdade ele nem levantou nada, ele só deixou tudo no mesmo. E acho que foi isso que deu essa impressão de não ser um capítulo tão bom, porque a gente estava num ritmo muito frenético, né? Mas é sempre bom falar de One Piece. E vamos que vamos. Certa semana a gente faz aí nosso episódio sobre teoria, né? Espero que a gente consiga trazer essa tua teoria gigantesca e bombástica aí pro pessoal que nos acompanha. E é isso aí, cara. Tamo junto. Valeu demais. Realmente esse capítulo assim, deixou um gostinho assim, de que poderia ser melhor, talvez. Mas às vezes isso parte muito mais da nossa expectativa do que da construção do autor, né? Enfim. Com certeza. Mas agradeço demais a parceria. Peço pro pessoal para nos seguir nas redes sociais. Eu sou o @Renan8, escrito por extenso, no Twitter. O Tauan é o @Tauan_Fraga. Tem uns desenhos maneiros lá, umas opinião meio torta. Mentira. E no Instagram tem o Insta dos desenhos, @BigTauan.
Vai estar tudo aí na tela. O pessoal que acompanha o podcast também no Spotify vai ter o videozinho com a nossa tela e os nossos arrobas lá. É só nos seguir, mandar umas mensagens aí que a gente vai interagir. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Tauan! Valeu, valeu.